Caridade e Missão. A palavra do Instituto São Francisco Xavier. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje é sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023. Eu me chamo José Lopes, sou diretor do Instituto São Francisco Xavier, obra social do Padroeiro das Missões e Padroeiro de Salvador. Este é o nosso programa Caridade e Missão de número 3. Para iniciar bem nossos trabalhos, vamos pedir a bênção de Deus por intercessão de São Francisco Xavier. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração a São Francisco Xavier. Ó amabilíssimo São Francisco Xavier, convosco adoro respeitosamente a majestade divina e rendo-lhe fervorosas ações de graças pelos dons singulares com que vos favoreceu durante a vida e pela glória a que vos elevou depois da morte. Peço-vos, com todo o ardor de minha alma, que me alcanceis, pela vossa poderosa intercessão, a importantíssima graça de viver e morrer santamente. Peço-vos também a graça particular de interceder junto a Deus nosso Senhor pelas intenções de cada devoto e devota. E se isso que vos peço não for para a maior glória de Deus e para o bem de minha alma, alcançai-me o que for mais conforme com uma e com outra. Amém. No programa de hoje nós vamos falar da juventude de São Francisco Xavier. A juventude é sempre um período muito importante na vida de todas as pessoas, e com São Francisco Xavier não foi diferente. É um período de transição entre a vida da criança e a vida adulta, e vamos definindo a nossa identidade. Pois, como vimos no programa anterior, São Francisco Xavier deixou o mundo rural e feudal da Navarra aos 19 anos para estudar filosofia no Colégio Santa Bárbara em Paris, na França. Essa escolha por Paris segue uma lógica também das alianças políticas da sua família, que era aliada do rei da França e adversária do rei Carlos V de Castela, na Espanha. Francisco concluiu em 5 anos, entre 1525 e 1530, a sua formação de mestre em filosofia. Ao mesmo tempo, obteve destaque nos esportes, chegando a ser campeão de salto em altura em Paris. Após se formar, Francisco passou a ensinar filosofia no Colégio de Belvoir. Durante estes 5 anos, ele dividiu o quarto do Colégio Santa Bárbara com Pedro Fabro, um francês de origem camponesa que se tornou o primeiro padre da Companhia de Jesus, os jesuítas. Somente no final de 1529, Fabro e Xavier irão dividir o quarto com um ex-militar espanhol chamado Inácio de Loyola. Neste ponto da biografia de Xavier, no momento em que ele conhece Inácio, nós precisamos fazer uma reflexão muito particular. Inácio era 15 anos mais velho do que Xavier, e além disso, havia lutado na primeira batalha de Pamplona, ao lado do rei de Castela, Carlos V, e contra o reino da Navarra. Ou seja, Inácio era um ex-soldado que havia feito parte das tropas inimigas da família de Francisco. E se alguém compreendia muito bem os prejuízos dessa guerra para o castelo de Xavier, esse alguém era Francisco. Esta pausa é muito importante para que possamos compreender que não foi nada fácil para Xavier, a princípio, aceitar dividir o quarto com Inácio, e as relações iniciais dos dois foram realmente complicadas. Mas, como diz o ditado, Deus escreve certo por linhas tortas, e os dois terminariam por se tornar 2 grandes amigos, 2 grandes santos, com grande admiração recíproca. Vamos pular então de 1530 para 1533. Xavier estava com 27 anos. Lutava para se firmar como professor em Paris. Mas no mês de março ele recebeu a notícia da morte da sua irmã mais velha, Madalena, que era irmã Clarissa, e morreu com fama de santidade. Nos momentos de apuros econômicos de Francisco em Paris, foi Madalena quem lhe socorreu, lutando para que sua família não parasse de bancar os seus estudos. Madalena dizia sempre que Francisco haveria de se tornar uma coluna da Igreja Católica.
e sua profecia se concretizou. Um ano após a morte de Madalena, Francisco aceitou o convite de Inácio para fazer os exercícios espirituais que marcam a formação de todo jesuíta. Tem início, assim, o seu intenso processo de conversão e de configuração a Jesus Cristo. Hoje, nós vamos ficando por aqui. Amanhã vamos conhecer o processo de formação do primeiro grupo da Companhia de Jesus, com Inácio, Fábio, Xavier e demais companheiros. Acompanhe o nosso programa também pelo Instagram Caridade e Missão. Sigo a Cristo com amor, coragem, alegria e fé. Sou devoto de São Francisco Xavier.